A ANAC e o Ministério dos Portos e Aeroportos abriram uma investigação para apurar o caso da morte do cachorro Joca. O animal deveria ter ido para o Mato Grosso, mas foi parar no Ceará. Joca acabou morrendo depois de uma parada cardíaca, você viu ontem, esse caso aqui no SP1. A Agência Nacional de Aviação Civil informou que instaurou um processo administrativo para apurar os motivos que levaram à morte do cachorro. A ANAC solicitou à companhia aérea, entre outras informações, detalhes sobre as condições de transporte do animal. Agora há pouco, o ministro dos Portos e Aeroportos falou sobre as medidas que já foram tomadas contra a companhia aérea. Preciso que a gente possa ter, mais do que nunca, legislações no Brasil que fortaleçam a causa animal no país. A gente já, ao lado da ANAC, tomamos todas as iniciativas. A Gol já suspendeu por 30 dias as suas operações de transporte de animais pela companhia aérea e a gente espera que no prazo de 5 dias a gente se tenha de fato uma explicação direta, objetiva e quais são as medidas que a companhia Gol está tomando para que casos como esse não venham a ocorrer no Brasil. E mais do que isso, nós já convocamos para a próxima semana uma reunião com as 3 principais companhias aéreas do Brasil para a gente discutir uma nova legislação em defesa da causa animal para que a gente possa ter uma legislação ainda mais completa, mas que a gente possa ter um padrão de qualidade das companhias aéreas em transporte dos animais do nosso país. Antes tarde do que nunca, né? Ter essa regra aí para todo mundo entender e não ficar confuso entre uma companhia e outra. A Gol confirmou que suspendeu o transporte de animais. Diz que os clientes que contrataram o serviço poderão optar pela restituição total do que pagaram, inclusive o valor da própria passagem, ou adiar a viagem sem custo para depois de 23 de maio. Sobre o caso do cachorro Joca, a companhia informou que está oferecendo todo o suporte necessário à família, que, claro, você viu ontem aqui no SP1, ficou despedaçada, né? Com essa morte depois de mais de 6 horas de viagem, 7 horas de viagem daqui para Fortaleza e depois de Fortaleza de volta para São Paulo. A morte do Joca acendeu o alerta sobre os cuidados necessários para viajar com os pets. A Carol Iannelli foi conferir. O Charlie Brown só tem 4 anos e já é um viajante. Já foi de Porto Alegre para o Rio de Janeiro, do Rio para cá. Agora virou paulista de coração. A tutora viajou de avião, mas ele foi de carro. Com medo de acidentes em companhias aéreas, a Andressa contratou empresas de transporte terrestre para as viagens do doguinho. A minha decisão de não colocar ele no avião, em primeiro lugar, foi pela segurança, porque a gente sabe, né, acompanha os casos que vêm acontecendo sobre mortes de cachorro e pets no geral. Então, tendo em vista essa preocupação, a partir daí eu decidi ir com essa empresa porque eu tinha alguém conhecido já que já tinha feito esse transporte nessa empresa. Mas quem escolher essa opção precisa saber que a viagem demora mais que de avião e o tutor vai pagar, em média, o dobro do valor do aéreo. A questão da logística dessas empresas via terrestre, ela é meio complicada às vezes, porque o cliente tem que se adequar à agenda das empresas, que é onde o consumidor cliente, infelizmente, ainda se sente mais seguro, né? Apesar de haver um desgaste do animal, né? Em função da viagem ser mais longa, por exemplo. Eu optei dessa forma por saber por acreditar, né, que ele chegaria em segurança. O Código de Trânsito Brasileiro prevê em 3 artigos as regras para transporte de animais em veículos. Nenhum animal pode ser transportado solto dentro do carro. Se isso acontecer, a multa é de R$ 88,38, além de 3 pontos na habilitação. Levar os animais à esquerda do motorista, perto do vidro, no colo ou entre braços é uma infração média, com 4 pontos na CNH e multa. A legislação determina também que o transporte de animais não pode ser feito no teto ou no capô do carro, por exemplo. Infração grave, 5 pontos na carteira e multa de R$ 195,23. A multa é aplicada mesmo que o animal esteja parcialmente nas partes externas do veículo. Se o tutor não usar uma caixa para transportar o pet, cães e gatos, por exemplo, devem estar de peitoral ou uma guia adaptada no veículo. Nos ônibus, a caixa de transporte é obrigatória e o exame médico também. Ele precisa passar por um veterinário, ele precisa ter na mão um atestado de saúde,
Como o próprio nome diz, o veterinário está atestando que esse animal tem saúde para sofrer essa viagem. Se ele tem condições físicas de saúde ou se ele precisa de algum exame antes para poder liberar. Essa caixa tem que ser grande o suficiente para que o animal permaneça em pé dentro dela sem estar agachado e que ele consiga dar uma volta de 180 graus. Quer dizer, você coloca ele de frente e ele consiga virar. Nas viagens de ônibus, só os animais de pequeno porte podem pegar estrada. Nesta empresa, por exemplo, pode ser levado cão ou gato de até 10 quilos dentro da caixa apropriada. E, obrigatoriamente, o pet tem que estar sedado. O tutor deve ter em mãos o atestado médico de saúde do animal, vacinação em dia e o animal deve estar sedado. Já nesta outra empresa, a sedação do animal, por exemplo, não é obrigatória. A sedação fica a critério do tutor. Obviamente ele conhece o animalzinho dele e sabe se esse animal pode dar trabalho ou não. A orientação da Caixa de Transporte vale também para viagens aéreas, mas é uma das poucas exigências do setor. Hoje, a ANAC, Agência Nacional de Aviação Civil, deixa a cargo das companhias aéreas criarem suas próprias regras de transporte para animais. Você passa como isso dentro de uma rotina que praticamente o colaborador acha que aquilo lá é simplesmente uma bagagem. Então, deveria ter procedimentos muito mais precisos, né, e muito mais qualitativos para o transporte desses animais. Então, simplesmente condicionar a questão dentro de uma caixa de transporte, colocar no bagageiro e seguir viagem. Quando você delega essa operação num sistema já funcionando, a questão do erro é fatal. O que a gente observa é uma falta de conhecimento, muitas vezes, dos funcionários das empresas de o que fazer, justamente por uma falta de padronização. O problema é que precisou ter essa morte, né, desse cachorro do Joca aí para muita gente se mobilizar, inclusive as autoridades. E você, será que está transportando direitinho o seu pet, com segurança? A Beatriz Bax está com a Luna, a cachorrinha dela. Vamos saber da Bia, como é que faz para passear com a Luna em segurança, Bia? Boa tarde. Oi, boa tarde, Alan. Boa tarde a você que acompanha a gente aqui no SP1. Eu estou ainda na garagem de casa com o carro parado, então por isso eu estou sem cinto, né? A porta está aberta para eu conseguir mostrar direitinho para vocês como que eu faço o transporte da Luna desde filhotinha. Como a Carol Iannelli falou agora há pouco, a gente costuma ver muito isso na rua. Tem muita gente que transporta o cachorrinho aqui nos braços, né? Eu tô aqui no comando do carro, no volante, e é proibido andar com o cachorrinho aqui na frente ou no banco do passageiro, principalmente com a cabecinha do cachorro pro lado de fora. Então eu vou mostrar para vocês como é que a gente faz aqui com a Luna, porque o transporte tem que ser sempre no banco traseiro do carro. Ela está presa no peitoral, como a gente comentou, tem um cinto de segurança adaptado aqui também, tem essa outra capa que ajuda a proteger o acesso dela aqui para o banco do motorista, porque caso aconteça alguma freagem brusca, algum acidente, ela não avança no banco do motorista e também, caso ela se agite de alguma forma, não causa nenhum tipo de distração, nem nenhum tipo de distúrbio, né? Tire a atenção do motorista e ela fica em segurança no caso de acidente, frenagem e também para ela não distrair a gente. A Luna é uma cachorrinha vira-lata, né, de médio porte, então ela pode ser transportada no cinto de segurança adaptado. Peitoral, não é recomendado aquela coleira tradicional que vai no pescocinho do cachorro, porque isso pode acabar enforcando ele caso aconteça alguma coisa. Para os cães de grande porte, aí aqui precisaria ter uma grade, né, bem grande, ou então tapando, né, todo esse espaço, ou então no próprio porta-mala com a caixa de transporte também de toda forma segura. Isso daqui a gente faz desde que a Luna é filhotinha, seguindo as normas de trânsito para não causar prejuízo nem financeiro, nem emocional para ninguém, Alan. É isso, Bia. Lindo aí, hein? Você mostrando a Luna pronta para passear um pouquinho pela cidade, provavelmente com o ar-condicionado ligado hoje, nessa tarde de muito calor, e a Bia protegendo a Luna de toda forma ali para ter esse conforto nesse passeio aqui por São Paulo. Obrigado, Bia. Tchau, Luna. Bom passeio para vocês. Pois é, em relação ao caso do cão Joca, a gente falou agora há pouco, né? A Gol, ela resolveu suspender por conta própria, na verdade, esse transporte de animais pelos próximos 30 dias. A empresa diz que não foi obrigada, mas suspendeu por conta própria esse transporte nos próximos 30 dias.